Olá, graça e paz, povo de Deus, povo metodista. Deus abençoe, começando hoje mais uma live. Amém, gente? Hoje a live de número 178. 178 dias que estamos fazendo o plano de leitura cronológico da Bíblia. Amém? Então vamos lá? Hoje vai ser Joel, hein? Joel. Não vamos dar sequência segundo Reis, só amanhã. Hoje é Joel, profeta menor. Então tá lá nos últimos profetas do Antigo Testamento. Joel, capítulos 1, 2 e 3, tá bom? Então entra aí, Deus abençoe a irmã Zezé, Sônia Pimentel. Vamos entrando, gente, tá? Pra gente se preparar para esse tempo de leitura da palavra. Lembrando que é leitura cronológica. Então, de acordo com os estudiosos, o que eles entendem esse tempo, o tempo por causa dos profetas contemporâneos, né, que viveram no período de determinados reis. Então, a gente está seguindo essa cronologia, ok? Deus abençoe aí o Gibson, né, a irmã Zilpa, nossa irmã Vilar, graças a Deus já chegou em paz e segurança em casa. E Silvino, conseguiu entrar direto, Silvino? Acho que ainda não, né? Mas depois a gente vai verificar aqui, que nem deu tempo, Silvino, nem deu tempo. Então vamos lá, gente, vamos entrando, saudando nossos irmãos e irmãs com a paz do Senhor, para nos prepararmos para esse tempo. E só lembrando a você que amanhã a gente vai estar lendo 2 Reis 14, capítulo 14. Tínhamos parado no verso 20, aí vamos para o verso 21. Aí vamos ler até o verso 25 e vamos a Jonas. Um passeio doido aqui, gente. Mas nós vamos lendo a palavra. E aí a gente vai diminuindo livros. Hoje já vamos diminuir Joel. Amanhã vamos avançar no livro de Jonas. Olha que legal, né? Deus abençoe aí a Olinda Barroso, Heloísa Neves, Ilza Santos, Flávia Souza, Pedrina Sacramento. Vamos entrar para a gente poder ler, né? Eugênia Alves, também conosco aqui. Quero agradecer a oração de todos e todas, que é fundamental para a vida de quem serve a Deus, a gente ter cobertura de oração, né? Obrigado a todos e todas. Ranuz, é Lindalva. Li Lindalva aqui, gente? Aonde tu leu Lindalva? Eu li o Lindalva aqui. Eu não tenho. Tânia Mara, Gibson, Ana Paula, Beth Oliveira. Não sei onde tu achou Lindalva. Eu vi um Lindalva aqui. Deus abençoe, Miriam Vieira. Deus abençoe. Miriam, puxei a orelha aí do meu irmão, hein? Falou que vai vir almoçar aqui, quero ver. Beth Oliveira, Valéria Lima, Marilza Cardoso, Shirley Braga. Lembrando, gente, que nessa nossa leitura de 2 Reis, isso vai nos adiantar aí o livro de Joel, o livro de Jonas e o livro de Amós. Olha que legal, né? Então a gente tá passeando, vai lá, vem cá, mas vai dar certo, tá bom? Então Deus abençoe a todos e todas. Silvânia, Débora do Silas, Soninha Maia. Então vamos lá, gente, pra gente avançar, né? A gente poder avançar. Sei que tem pessoas que trabalham, né, amanhã, né? Então a gente tá tentando. É que hoje também teve culto, né, pra mim aqui, né? Ana Marinho, Fátima Regina, né? Nosso bispo tá melhor, né? Já vamos ter reunião com ele dia 28, mas a gente carece das suas orações. Lembre-se de nós, tá bom? Né? Ainda tenho alguma resistência aqui na garganta. Quando eu boto remédio ainda arde, né? Queima, mas muito, muito, muito melhor e totalmente sustentada por Deus. Senão, estaria nem falando, né? Eva Costa. Amém. Deus abençoe. Amém. Miriam, temos que orar mesmo. Né? Marlene Lopes. Isso, Marluce Florencio. Então vamos começar, gente. Vamos orar, tá bom? E aí nós vamos começar
Joel, já achou aí? Tá aí, tá? O livro de Joel está aí. Se você achar o livro de Daniel, você vai estar pertinho de Joel. Depois de Oséias. Depois de Oséias, tá? Tem uns aqui que são contemporâneos, né? Então, não é difícil achar não, tá? Então, vamos lá. Jussara Lobo, Maria Araci. Deusiene chegou. Isaac tá melhor, Deusiene? Os machucados, melhorou? Como ele tá? Então, gente, vamos orar? Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, entramos em Tua presença, muito agradecidos pelo dia que o Senhor nos deu e pedindo, amém, Senhor, a Tua bênção nesse tempo de leitura cronológica da Bíblia. Senhor, nos faz entender tudo que está escrito, entender a grandeza do Teu poder e, acima de tudo, ser preparados para viver o poder de Deus. Abençoa nossos ouvintes, Pai, todos que estão aqui participando da leitura, para que a palavra produza amadurecimento, o amadurecimento produza crescimento, e assim nós possamos, Senhor, fazer a Tua obra sem nenhum impedimento. Abençoa esse tempo, consagramos a Ti, e Te agradecemos por todo o bem que o Senhor nos tem feito. Te agradeço, meu Deus, pela melhora, Senhor, do Isaac, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Que o sangue de Jesus seja passado sobre as feridas que veio sobre seu rosto e ele seja plenamente curado. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo, Isaac. Deus abençoe você. Isaac, esse menino lindo, né? Filho da irmã Deusiene, pastor Cláudio. É bênção de Deus, né? Então vamos lá, gente. Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês, ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, e eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à seguinte geração. Eu sempre apresento a 4 gerações. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu, e o que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Então guarda aí, frisa aí na sua Bíblia, né? O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor são 4 classes de gafanhoto. Guarda isso aí. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora, e os galhos ficaram brancos. Lamentem assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco. Lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou e o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romanzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem
à noite vestidos de pano de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúna os anciãos e todos os moradores da terra. Casa do Senhor seu Deus, na casa do Senhor seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia está perto e vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto, e também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram, e o fogo devorou as pastagens. Toquem, capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião, e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando e já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual, desde os tempos antigos, e nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele, à frente desse povo, vai fogo devorador, e atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden. Diante do povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Com um estrondo semelhante aos de carros de guerra, eles vêm saltando nos altos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobre muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia de suas fileiras, não empurra uns aos outros e cada um segue o seu rumo, avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho, invadem as cidades, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Deixa eu fazer um parêntese aqui, porque esse é um dos textos da Bíblia que eu mais utilizo para falar de intercessor. Esse povo que está sendo descrito e que ele foi chamado pelo Todo-Poderoso para tocar a trombeta, sempre que você escutar na Bíblia tocar a trombeta, e vai ver muito isso em Apocalipse, é anunciar algo que todo mundo vai ver e ouvir. Então, esse povo, no dia do Senhor, esse povo vai tocar a trombeta e vai dar ordem de combate. Então, quem é que vem caminhando sobre os montes, passando pelos muros, invadindo as cidades, com força de se jogar até mesmo contra as lanças? São os intercessores, gente. Só os intercessores podem fazer esse tipo de combate. E o texto diz que diante do intercessor,
ele vê um jardim do Éden. Por quê? Porque o intercessor vê o que Deus vê. Mas, pelo fruto da intercessão, pelo poder de Deus que é liberado, atrás do intercessor não sobra mais nada. Porque o intercessor é o único que pode mudar a paisagem. O intercessor, ele age em linha direta com Deus para mudar a situação. Então, a Bíblia vai descrever que o verdadeiro intercessor, ele tem aparência como de cavalos. E quando ele fala aqui de cavalos, são os cavalos árabes, aqueles enormes, os manga largas, né? Que são extremamente fortes e poderosos, né? E que eles correm como cavaleiros, mas a aparência é de força. E não importa, irmãos, se é uma mulher de 1,50 m, com 50 quilos, Satanás teme esse exército. Entende? Né? E a palavra diz que esse exército, ele vai se levantar, e para isso Deus está trabalhando os intercessores. Ele vai se levantar no grande e terrível dia do Senhor. Nós estamos falando dessa caminhada, dessa jornada para o fim, né? Então o Senhor está à frente do exército. À frente do intercessor está o Deus Todo-Poderoso, porque intercessor não age por sugestão. Intercessor age por comandos. Deus dá o comando e o comando é obedecido. Por isso o texto vai dizer no verso 11 que o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme. E aí quando eu vejo as pessoas terem medo de ser intercessor, gente do céu, olha isso aqui, o Senhor vai à tua frente, Ele é quem dirige o seu próprio exército, e esse Deus é quem dá ordem ao arraial dele, que somos nós, os intercessores, né? E esses intercessores fazem o quê? Executa as suas ordens. Por isso, amados, que você não pode confundir oração com intercessão. Oração, todo mundo pode fazer. Intercessão, só o exército de Deus, selecionado pelo próprio Deus na terra. Entende? Então, não fique bravo se alguém do seu ministério de intercessão não te chamou. Porque não é essa pessoa, o ser humano, que chama. Quem escolhe intercessor é Deus, né? Você não pode dizer que é um intercessor e falar, não, eu vou assistir o culto por live, mas eu fico em casa orando. Sim, você é uma pessoa de oração, mas você não é um intercessor. Porque intercessor vai para a guerra. Invadem cidades, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes da casa, entram nas janelas como ladrões, diante deles a terra treme. Não preciso falar mais nada, né? Então vamos lá? Verso 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim, de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas. Que havia uma tradição em Israel, que quando eles estavam muito tristes, eles rasgavam as vestes. E o Senhor está dizendo assim, não rasga a veste não, eu não quero aparência de tristeza, rasgue o coração. Olha que coisa profunda isso aqui, gente. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia e ao passar deixa uma bênção para que vocês possam trazer oferta de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Deus estava bravo, porque a oferta pacífica, a oferta de libação para Deus não estava sendo entregue diante da situação que eles estavam passando. Então, eles preferiam apainelar suas casas do que obedecer a Deus, né? Então, o próprio profeta está dizendo, convertam-se, voltem-se para Ele, quem sabe Deus mudará de ideia. Olha isso, gente. E eu fico, amados, pensando aqui, né? Eu fico pensando aqui, quantas pessoas não conseguem entender o quanto Deus é maior que tudo, grande, poderoso, temível,
Inclusive, se ele parar de soprar sobre as nossas narinas, a gente morre. É verdade. E aí as pessoas ainda querem dizer que tem o direito de usar meu livre-arbítrio para escolher o que eu quiser. Meu Deus. Vamos lá, né? 14. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúna o povo, santifiquem a congregação, congregue os anciãos, reúnam as crianças, gente, e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Olha isso, né, gente? Olha o problema que o pecado e a desobediência traz para Deus, né? Porque se Deus, né, cobrar o juízo e a justiça aos povos, né, inimigos, os povos idólatras, vão dizer, onde é que está o Deus deles? Aonde está? Mas ele está dizendo que se os sacerdotes se humilharem e chorarem e pedirem, poupa teu povo, Senhor, Deus vai ouvir, gente. O problema é que a gente não quer se humilhar, né, diante da poderosa mão de Deus. Tem muita gente por aí que está assim, gente, já está lá no fundo do poço, mas não quer se humilhar diante de Deus. Meu Deus. Só Jesus, né, gente? Verso 18. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Por que nós viemos para o livro de Joel? Você lembra quando a gente estava lendo em Reis, que uma mulher disse para outra, mata teu filho hoje, comamos, e amanhã, né, eu mato o meu? Lembra aquela história? Então, porque eles estavam passando tanta fome, que não tinha mais nada. E o texto de Joel diz isso, né? Tinha nada mais para comer, né? Então, nós estamos vindo para esse texto porque Deus está dando uma saída. Ele diz, chorem, busquem, se humilhem. E o Senhor, aqui diz a palavra, teve grande misericórdia. Quem venceu o exército da Síria? Não foi a luta de Israel, o guerreiro, né? Não foi. Quem venceu, né, foi exatamente o Deus Todo-Poderoso, que fez a Síria ouvir barulhos de carro, de guerra, de armas, e eles fugiram, pensando, 3 reis se juntaram contra nós. Mas, na verdade, Deus os pôs em fuga para alimentar o seu povo. Eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, vocês ficarão satisfeitos. E Deus agiu sozinho aqui. Deus agiu sozinho. Sozinho, porque não tinha intercessor, né? Provavelmente, quando Joel clamou isso, Deus levantou pessoas que clamassem. Mas aqui, Deus está levantando os sacerdotes. Sacerdotes, ministros do Senhor. Chorem entre o pórtico e o altar e orem. Qual era a oração? Poupa o teu povo, ó Senhor. Né? Então, olha só, gente. Eis que lhes envio o cereal, o vinho, o azeite, vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu removerei para longe de vocês. E ele fez isso. E o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Aleluia. Não tenha medo, animais selvagens, porque o
os pastos do deserto reverdecerão. Olha isso. Porque as árvores darão seus frutos, as figueiras, as videiras produzirão com vigor. Porque tudo isso tinha parado, não tinha mais nada. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará a chuva em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e azeite. Restituirei, olha aí a promessa, Eu li isso aqui domingo. os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, aqueles gafanhotos todos que a gente leu lá no início, o migrador, o devorador, o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Deus os puniu, Deus deu a saída, clamem, eu vou ouvir, e eu, Senhor, vou restituir tudo. Olha isso. Ele permitiu. Permitiu porque tinha pecado, né? Tinha pecado. Permitiu. É que muitas vezes as pessoas acham que é o diabo, mas é Deus mesmo. Gente, entenda uma coisa, se for o diabo, Deus livra. É. Se for Deus, ninguém pode livrar da mão do Senhor. A gente viu quantas orações foram feitas para Deus salvar o sul. Para Deus salvar o sul. O que eles fizeram, que aborreceu o Senhor, Deus é justo. Ele sabe o que ele viu. Ele sabe o que aconteceu. E se não fosse a gente clamando, esse povo não teria se levantado e sobrevivido, não, gente. A morte ia ser muito, 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 muito maior. Mas é o intercessor, né? Tá entre É o Deus intercessor. e É o intercessor. É o intercessor. Né? Aí agora no verso 26. Vocês terão, olha a promessa, comida em abundância e ficarão satisfeitos. E louvarão o nome do Senhor seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Verso 28. E acontecerá depois disso, a mesma coisa que Deus está falando com Israel, Deus está falando com a igreja. Deus está falando com o povo e o futuro, né, histórico da igreja. E ele disse, acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão. Seus velhos sonharão. E os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele, presta atenção, gente, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. É algo que tem a ver com Israel, mas é algo que tem a ver também com o fim dos tempos, né? Então, todo aquele que gritar pelo nome do Senhor Jesus, será salvo. Você vê que por todos os meios, Deus quer dar a salvação, né? Então vamos ver agora o capítulo 3, que fala sobre o juízo de Deus sobre as nações inimigas. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre meu povo e deram meninos em troca de prostitutas,
e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Sim, Flávia. Quando a gente peca, né, o pecado dá lugar ao juízo. E aí, é claro, o inimigo também tem direito legal de tocar, entende? Os gafanhotos, que é um devorador que devora tudo que vem pela frente, ele especialmente é usado por nós, no nosso entendimento, como pastores, sacerdotes e teólogos, de quando uma pessoa ela não entrega o que é de Deus, porque o texto de Joel diz isso. Cessaram as ofertas e as libações ao Senhor. Ou seja, o que era de Deus não foi dado. E Deus, ele nos ensina a dar primeiro a Ele, né? Ele é primícia de todas as coisas. E o povo, porque já estava, por causa do seu pecado, atraindo cada dia mais maldição, comendo até seus filhos entre si, né? O povo não se arrependia. Continuava idolatrando e continuava, talvez até dando libações a demônios, mas não dava a Deus. Então, o Deus permitiu, porque eles pecaram, né? E aí veio todo um devorador, e teriam morrido, todos eles. Mas o próprio Deus disse assim, tem saída. Vocês precisam clamar entre a porta lá, do pórtico e o altar, e vocês precisam clamar. E disse até o que tinha que ser clamado. E quando eles obedeceram, Deus mudou a sorte deles. Então, a gente aqui trazendo para uma coisa bem pequena, bem menor do que essa situação, que é quando as pessoas elas começam a dizer assim, o que eu ganho é muito pouco, então eu não vou dar o dízimo, não vou dar, porque eu ganho pouco, né? Ainda tem gente que diz até assim, Deus sabe que tu está sendo infiel. Então, quando há infidelidade, vem o devorador. Só que Israel tem todo um entendimento do poderio de Deus, porque não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Como o diabo também não toca se Deus não permitir. Mas quando é que Deus permite? Quando há legalidade. E quando a gente dá legalidade? Quando desobedece, né? Então, por exemplo, o dízimo nunca foi opcional, né? Dízimo é uma ordenança que veio lá de trás, né, dos patriarcas. Os profetas insistiram com isso, né? Jesus também disse que ele não veio descumprir a lei, e pelo contrário, ele veio cumprir a lei, entende? E qual é a lei? Né? É dar o que é de Deus, né? Como a gente dá imposto. Você vai lá e diz para o governo federal que você não vai dar imposto porque não vai dar, não vai dar. Não, vem já descontado em folha, não é verdade? Agora, o que é de Deus, a gente pode chegar na cara do Todo-Poderoso, Criador de tudo, e dizer, eu não vou dar? Olha a ruína que Israel chegou, porque deixaram de ser fiel a Deus, né? A fidelidade, ela sim começa nesse simples cumprimento. Dá o que Deus nos mandou dar, que é 10%. Se eu não dou a Deus o 10% que Ele me mandou dar, para ser abençoada no 100%, eu também não vou conseguir fazer mais nada para Deus, porque tudo eu vou ter uma desculpa. É o aniversário da minha neta, é o casamento da minha sobrinha, é uma viagem de não sei o que imperdível. E Deus faz o que, gente? Vai pro fim da fila? Pensar nisso, né? Pensar. E então a palavra segue dizendo assim, verso 4, vamos pegar do 4 para não esquecer. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filícia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Olha aí a explicação. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, olha aí os pecados todos, para afastá-los da sua terra, eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam e farei que a vingança caia sobre a cabeça de vocês. Olha isso.
Amém. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor o disse. Proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem suas lâminas de arado em espada e as suas foices em lança. Que o fraco diga: sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação já está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar já está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade das nações. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O sol rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Assim, vocês saberão que eu, Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte, Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém, de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Amém. Coisa linda, né, gente? Gente, olha, a gente tem algo chamado livre-arbítrio. Paulo, porém, claramente entendeu que o nosso livre-arbítrio deveria ser da gente pegar todo o nosso direito e entregar para Deus, porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Paulo fez isso, e alguém pode dizer: mas Paulo sofreu. Ele até descreve tudo o que ele sofreu. Mas onde Paulo está agora, gente? Onde o Paulo está agora? Ele está no céu, ele está no Senhor. E se fala mais dele do que qualquer outro apóstolo na Bíblia. Então, assim, a nossa recompensa não é aqui. É o que a Bíblia diz. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? E quantas pessoas eu já percebi, já vi, que são pessoas, amados, que dizem: eu não tenho para dar o dízimo, mas está de roupa nova, tênis novo, viaja, passeia, está no shopping comendo, bebendo, e está fazendo com o quê? O dinheiro do Senhor. E o que irou o Senhor aqui, né, no livro de Reis, e que Joel está testemunhando, foi porque eles deixaram de dar ofertas e libações ao Senhor, né? Então as pessoas caem debaixo da fúria de Deus quando elas são desobedientes à palavra do Senhor. Já vi muita gente que não é cristão professo, mas era fiel nos dízimos e nas ofertas. Então, assim, a palavra de Joel, ela vem descrever toda uma situação que estava lá acontecendo no livro de 2 Reis, mas também pontua a volta do Senhor, porque todos que estudam a Bíblia, todos os profetas sempre falam a mesma coisa, gente, né? Que antes que o Senhor venha e o grande e terrível dia aconteça,
haverá grande salvação. Que assim seja, né? Amém. Amém? Então, amanhã a gente volta para 2 Reis. Mas a gente vai dar uma passadinha em 2 Reis, ler alguns versículos e nós vamos aí para o livro de Amós. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos orar ao Senhor. Amém? Você aí que faz parte da Igreja Metodista, você que faz parte do distrito de Nova Iguaçu, lembre-se que está chegando o PMDM. Isso é uma visão mais profunda ainda, né, Pastor Robson e Pastora Joyce, porque assim, é uma só carne, né? Então, dar o dízimo junto ainda atrai mais bênção para a família e herança para os filhos, né? Então, não, eu faço o que eu quiser, isso aqui é meu, isso aí é seu. A gente está dividindo a casa e é uma só carne diante de Deus, né? Isso ainda são águas mais profundas ainda, né? Ok? Então vamos lá, gente, vamos orar? Amém? Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar em tuas mãos todas as pessoas que estão aqui, Senhor, diante dos teus olhos. Pessoas idosas que estão resfriadas, até com risco de pneumonia. Põe a tua mão em nome de Jesus e traga cura, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a teus filhos e filhas. Senhor, não deixa nada faltar. Alarga a nossa visão para que a gente possa entender a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Não nos deixe dar jeito, Senhor, naquilo que o Senhor já determinou como deveria ser. Então, em nome de Jesus, quantas coisas atraem maldição para a nossa família, porque nós estamos vivendo um evangelho parcial, quando somos chamados para viver um evangelho integral. Por isso, em nome de Jesus, venha sarar o teu povo, abrindo o entendimento, para que a gente não tire, Senhor, sugestões, não dê opiniões, mas a gente acate a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Abençoa, Senhor, a todos e todas, Senhor, esposo, esposa, a todos os filhos, Senhor, aos parentes, e dê saúde, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todo espírito de gripe, todo espírito de enfermidade, todo espírito de alergia, bata em retirada e vá para o abismo, sem direita à volta, em nome de Jesus Cristo. Senhor, com o fôlego da tua boca, sopra, Senhor, sopra o teu fôlego de vida e restaura os ares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura a saúde, renova as forças, seja com o bispo Paulo Rangel, lhe dê vida, lhe dê saúde, renove, Senhor, a sua força no corpo, na alma e no espírito, porque pesa sobre ele toda a responsabilidade, Senhor, da primeira região, e nós queremos que ele seja guiado e sustentado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, seja também, Senhor Deus, com a nossa irmã Esther Dolly, aonde ela estiver, que seus músculos, tendões e nervos ouçam a voz de comando, ouçam a voz de Deus e ela se levante e ande em nome do Senhor Jesus Cristo, seja com aqueles que passaram por cirurgia, com aqueles que irão passar por cirurgia, que o Senhor envie cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança, Pai, e que seja por um convencimento do Espírito, que seja por uma ação de Deus, libertando, Senhor, ou curando, que vidas venham a ser salvas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança cada vida que está aqui, com cura, com libertação e com salvação. E não deixa, Deus, que o nosso coração venha se distrair ou duvidar da Tua palavra, porque o que está gerado na terra está gerado no céu. E nós geramos saúde, nós geramos cura, nós geramos libertação, nós geramos, Senhor, o Teu poder sobre essas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, e nós seremos abençoados. Nós oramos em concordância pelo poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém
e amém. Amém, gente. Deus abençoe sua casa, seu familiar. Vamos continuar firme, lendo a palavra e vamos continuar firme crendo no Senhor. Amém? Fica com Deus. Beijo da pastora. Até amanhã, com a permissão do nosso Deus poderoso. Amém? Fica na paz.